onde a luz forte brilhava nas janelas. Lucas ficou surpreso ao notar que esconda-se no meu castelo de carruagem. A garota observando o pensativo Lucas. Disse para ele esperar aqui por um tempo e venha à audiência. Só após receber permissão, Lucas, olhando para a garota, observa que ela se dirige ao túnel. Ao olhar para cima, Lucas refletiu. Lucas, vendo que a garota estava distante, usar magia de teletransporte. A trama nos leva às câmaras, onde o rei está no sofá. Ao redor, soldados armados. Os soldados ficaram chocados ao verem Lucas, que apareceu repentinamente no meio da sala, olhando para Lucas enquanto o examinava. Um soldado perguntou quem ele era e como ele acabou aqui pegando as espadas deles. Os soldados chamaram Lucas de Brutamontes e perguntou onde ele achava que estava. Lucas em pé, cercado pelos soldados hostis, ele ergueu a mão e preparou um feitiço. Lucas usa um feitiço. Arremessou todos os espadachins ao chão. Deitado no chão, incapaz de se levantar. Um soldado contou ao rei: o rei deve sair daqui rápido. Olhando para o personagem principal e tremendo de horror. O rei pulou do sofá. Paralisado em horror, imóvel, o rei questionou se Lucas era um semideus. Lucas olhou para o rei com seriedade. Lucas, olhando para o Malgude de pé, disse que veio para tirar a própria vida, ao qual ele se perguntou por que queria fazer isso. Lucas, olhando para o chocado Mulgide, declarou saber a razão. Lucas, melhor que todos, ficou parado observando. Enquanto Mulgide escalava cuidadosamente sobre a mesa, Mulgade ajoelhou-se e, inclinando-se, pediu misericórdia a Lucas. Lucas, olhando para o humilhado Mulgide, pensou que o rei que implora a um Deus pela misericórdia perto de seus subordinados não merece estar no poder. Notando que provavelmente ele está em completa submissão aos deuses. Deitado no chão, os soldados assistiram à humilhação do rei. Levantando a mão, Lucas estava prestes a ensinar uma lição ao infeliz rei. Nilin, Mugê, disse que se morresse, o país acabaria, ao que Lucas se perguntou do que ele estava falando. Caindo no chão, Mulgade disse que agora, neste lugar, seus irmãos brigavam pelo poder real. Segurando o tapete, Mulgide irritantemente anunciou que se morresse, o irmão mais novo, herdaria receberia o poder real, notando que este garoto não estava interessado no bem-estar do povo e que ele transformaria todos os cidadãos em escravos. Por causa de sua ambição, Lucas, indicando com o dedo para Mulgade, com um sorriso no rosto. Perguntou o que o rei queria dizer, que ele não era como o irmão mais novo. Mulgade ergueu a cabeça e olhou para Lucas. Perguntou se ele estava realmente dizendo que ele não sabia seus sentimentos, mesmo quando abaixou a cabeça diante deles. De pé, nos andaimes, observando vários estranhos do teto, planejavam algo. Um dos desconhecidos atirou uma agulha. Com velocidade relâmpago, Lucas. Com a volta das costas. Desviou a agulha com um feitiço de barreira. A agulha atingiu a barreira
e voou. A agulha ficou presa no chão, perto do maljete, surpreso. Lucas, olhando para a pequena agulha de metal, pensou se era venenoso. Lucas, em frente ao surpreso Mugide, notou em seus pensamentos que eles não estavam atirando nele, mas no rei Mugide, olhando para as pessoas com máscaras pretas. Perguntou quem eram, Mugide, começando a se levantar de joelhos. Declarou que eram assassinos, notando que eram gendas subordinados o interior do castelo real. Lucas levantou e começou a lançar um feitiço. Lucas cercado por mercenários. Usar o feitiço de raio atingiu todos os atacantes. Depois de ser atingido por um raio, os mercenários gritaram de dor. Depois de ser atingido por um raio, viu-se o rosto de um mercenário, queimado e enrugado de dor, observando o que estava acontecendo. Mujate, em choque, afirmou que Lucas acertou todos sem sequer mover um dedo, notando que era o poder de um demagogo. Lucas pegou um mercenário pelo cabelo. Disse que chegaram a tempo. E também se perguntou: onde estava a gente agora, Lucas? Agarrando o mercenário ferido pelo feitiço, pelos cabelos. Disse que seria melhor que ele contasse, de maneira positiva, sobre a localização de Lucas olhando para o rosto queimado do mercenário. Observou que ele desmaiou. Lucas olhou por cima do ombro. Eles viram uma energia violeta desconhecida surgir. A mulher desconhecida, sorrindo e olhando para Lucas. Disse que esperava que ele tivesse pelo menos uma gota de bom senso, agarrando as mãos e saindo do portal. A garota se perguntou: o que o personagem principal fazia aqui? Mujade, observando a conversa entre Lucas e a garota, perguntou: o que o grande xamã fazia com o semideus? Voltando-se aos mercenários derrotados. Lucas disse que eram seguidores de Genta. Quem iria matar? Margaret. Lucas, agarrando a cabeça e olhando para o xamã. Perguntou se ela sabia onde Genta estava agora. O xamã olhou para Lucas com incredulidade. Perguntou o que faria sabendo onde estava. Lucas, olhando para o xamã, disse que iria matar Genta. A xamã fechou os olhos e sorriu. Disse que Lucas realmente deixa as pessoas sem palavras. O xamã, olhando para o horrorizado Mugide, revela que Lucas iria matar o rei. Há algum tempo, pensando que ele vai acabar com Genta agora. Observando que ele parece obcecado em matar, Lucas observou como Malgude estava de joelhos. Disse que só queria, com a ajuda do rei, verificar a razão de sua submissão para os demagogos. Caso isso fosse verdade, ele mataria o Mugide. Olhando para Lucas, ele se perguntou se ele realmente era um demigode. Lucas olhou para Mugide com severidade. Malgude viu o olhar sério de Lucas. Lucas saltou para trás, observando o xamã colocando a mão no bolso. Disse que todos podem afirmar terem obedecido os demagogos pelo povo do país, sem outra opção. Notando que ele estava fingindo ser um demagogo. Para ver se era verdade, Lucas
Voltando-se para Maugide, sentado no chão, disse que, como o xamã disse, ele não é um rei excepcional. Notando que ele não é um governante malvado, o xamã, parado de costas para Lucas, declarou que Genta estava em Farni. O horrorizado Mujade, assistindo à conversa entre Lucas e o xamã, perguntou-se se Genta estava realmente infarniente. O xamã, olhando para o rei atônito, observa que Mujate acertou em suas suposições, e seu irmão mais novo está agora na cidade de Caraca. O xamã, de pé, de costas para Lucas, olhando para Mugide. Quem estava de joelhos afirmou que quem está fortalecendo as forças de Genta e planejando derrubar sua majestade. O rei era a cidade de Caraca. Encolhendo-se triste com a situação, Mugide disse que não esperava que Caraca ajudasse Genta. Mugide, olhando para Lucas e o xamã, de pé, rindo triste. Relatórios. Isso foi feito apenas por causa de algum tipo de poder. A trama se desloca para as terras dos demônios. O Senhor, observando o caos das terras dos demônios, refletiu sobre algo. O Senhor, à beira do penhasco, observou que as terras dos demônios são ruins. O Senhor, de costas para Íris, perguntou se ela pensava o mesmo. Íris, olhando para a espinha dorsal do Senhor. Ouça-o. Íris fecha os olhos e cruza as mãos. Perguntou-se por que o Senhor a chamou. Com as mãos atrás das costas. E olhando para a distância, o Senhor disse que até um semideus não poderia atravessar entre o mundo demoníaco e o continente, observando a névoa preta de aloé com partículas de cipe. O Senhor declarou que apenas Íris quem pegou seu poder e ele mesmo poderia fazer isso. Íris, chocada, olhava para o Senhor. Perguntou sobre o que ele estava falando. O Senhor, de costas para Íris. O Senhor, irritado, disse o nome dela. Voltando-se para Íris, ele transformou seu rosto em algo com 8 olhos e uma boca invertida. Irritado, disse que quando a cauda é longa, impossível caminhar sem pisar nele. Íris, horrorizada. Paralisada, a trama se desloca para o porto de Ferine. Lucas usou a magia do movimento. Apareceu no meio do porto. Pessoas olhavam para Lucas enquanto ele o examinava. Perguntou quem ele era e de onde aparecera de repente, ao caminhar pela rua. Havia muitas casas com luzes acesas. Lucas anotou em sua mente que este poder divino suprime até o vento do mar. Lucas caminhava pela rua. Ao avistar um beco escuro, decidiu entrar nele. Caminhando pela área escura, Lucas colocou as mãos nos bolsos. Continuando a caminhar, Lucas de repente se levantou. No meio do beco, Lucas percebeu a presença de alguém. Lucas, olhando para a parte mais escura do beco, disse que ele não esperava que ele o encontrasse sozinho. Lucas viu uma silhueta desconhecida de um homem emergiu da escuridão do beco. Uma pessoa desconhecida com uma cicatriz no rosto. Disse que deveria ter falado. Lucas, após a lua iluminar o beco, viu muitos mercenários.
sentados na marquise de uma das casas. Mercenários pretos estavam prestes a atacar. De pé, cercado por seus companheiros, um dos mercenários disse isso. Lucas veio aqui sozinho, observando que, graças a isso, eles têm menos preocupações. Os mercenários atacaram Lucas por todos os lados. Lucas usou um feitiço. Isso era visível de outra parte da cidade. Notando o relâmpago, as pessoas da cidade se cobriram com as mãos, olhando para o fumo saindo do beco. Um cidadão se perguntou: por que o trovão atingiu o céu limpo? Vendo o feitiço de Lucas, o mercenário ficou atônito. Lucas ficou entre os oponentes queimados e derrotados. O mercenário, vendo o que Lucas fez com seus companheiros, disse que isso não poderia ser, observando que um mago comum não poderia fazer isso. Lucas, de pé no meio da fumaça do feitiço. Olhe para o mercenário sem compreender. Recolhendo forças, o homem de preto atacou Lucas, saltando o mais alto que pôde. O mercenário atacou Lucas. Lucas, sem se mover, lançou um feitiço, usando um feitiço de explosão. Lucas desviou o mercenário por trás. O mercenário pousou de joelhos, preparava-se para atacar novamente, tomando uma postura de ataque e pegando as agulhas. O mercenário usou energia verde desconhecida, atacando o protagonista pelas costas. O mercenário disse que Lucas era arrogante, pensando como ele poderia lutar contra o assassino em combate corpo a corpo. Com um gesto de mão, Lucas decapitou o mercenário que o atacava. O corpo do atacante caiu rapidamente ao chão. O corpo derrotado do mercenário caiu com um grito atrás do personagem principal, voltando o olhar para o corpo caído. Lucas pensou que aquilo era estranho, porque causou a hibernação de uma anta. Observando, o Senhor não poderia ter previsto essa situação. Vendo os inimigos derrotados, Lucas, em seus pensamentos, relatou que estava focado em lutar no mundo dos demônios. Também se perguntando se ele pudesse ter esquecido sobre o que estava acontecendo aqui, lembrando que ele não cometeria tal erro. Lucifer, aparecendo atrás de Lucas, ele se perguntou se ele estava bem. Lucas, surpreso, virou-se e viu Lúcifer. Lucas olhando para Lúcifer. Quem apareceu de repente, perguntou quem era ele, notando também seus pensamentos, que ele não sentiu sua presença. Lúcifer olhava para Lucas com seus olhos violeta brilhantes. Ele se apresentou. Lucas olhou ameaçadoramente para Lúcifer. Lucas, de pé, oposto a Lúcifer, perguntou-se por que o dono das terras caídas, agora na terra firme, notou que provavelmente agora o mundo de monstros lutava contra o Senhor. Ao que, por sua vez, Lúcifer riu e disse que Lucas estava bem informado. Lúcifer, olhando nos olhos de Lucas, disse que tinha uma proposta para ele. Lucas, então, se perguntou qual proposta ele estava falando. Lúcifer olhou para Lucas com uma careta e perguntou se ele queria ir para o inferno com ele, fechando os olhos e sorrindo.
Lúcifer prometeu tornar Lucas o mais forte. Lucas, confuso, olha para Lúcifer. Declara que não quer ir para o inferno. Lúcifer, de lado, para Lucas. Disse que sabia de seu desgosto por seres superpoderosos, notando que isso era bastante razoável para alguém que observou demagogos por tanto tempo. Lúcifer, olhando para Lucas, que se virou para ele, afirmou que os semideuses são desprovidos de dignidade, observando que ao longo de um período infinito de tempo, elas desenvolvem-se aleatoriamente, dependendo de suas próprias habilidades, de onde só vão ao colapso do caminho. Lúcifer, de costas para Lucas, disse ser diferente dos semideuses, perguntando a questão que isso não prova o caminho que ele percorreu até agora? Lucas, sorrindo e olhando para Lúcifer. Quem se virou de costas disse que ele lembrou do conselho de um amigo, a qual, por sua vez, Lúcifer perguntou que tipo de conselho era esse. Lucas, olhando para Lúcifer com um pequeno sorriso, disse que um amigo seu, quando o diabo fala isso diligentemente, faça o oposto a todo custo. Insatisfeito com as declarações, Lúcifer olhou para Lucas, insatisfeito. Lúcifer olhando para Lucas. Relatórios de que eles podem considerou um camarada com um inimigo em comum. Lucas riu e perguntou por que ele pensava assim. Lucas olha para Lúcifer. Disse que para ele e o Senhor são absolutamente iguais. Uma ameaça considerada. Lúcifer, sorrindo e fechando os olhos, revela que, mesmo não usando seu poder na terra firme, perguntando que perigo ele poderia causar, a qual Lucas disse que o que ele disse não foi confirmado. Lucas, com as mãos nos bolsos e olhando para Lúcifer. Relatos de que os semideuses também não poderiam usar, mas ao mesmo tempo, usando a iluminação, eles escaparam das regras de Deus, observando ele que não tem garantia que Lúcifer não tem o mesmo truque. Lúcifer, olhando para o incrédulo Lucas, relata que estão apenas aguardando com um sorriso maníaco. Lúcifer indaga e se ele algo dissesse que faria Lucas imediatamente, aceitaram ir com ele, Lúcifer. Se aproximando relatou que Lucas Íris foi capturada pelo Senhor. Olhando para o atônito, Lúcifer disse ter perdido o contato com ela. Lúcifer, sorrindo, observou que o Senhor nunca mais precisou deixá-la viva, com uma expressão de espanto no rosto. Ele ficou parado, imóvel, caminhando ao lado do protagonista. Lúcifer pediu tempo para pensar, dizendo que iria sair hoje. Ao se virar, percebeu que o relógio ticava. Do que o rosto de Lucas estava coberto de verdadeiro medo. Nesse momento, Lúcifer declarou que precisava tomar uma decisão. Rápido, os olhos do Senhor estavam emaranhados em raios de aura brilhante. Ao lado de Nosdak, ele relatou que uma anta havia entrado em hibernação. Olhando para o demigodo congelado, o Senhor sugeriu que aparentemente o apóstolo, quem estava no auge de minha carreira, morreu. Notando que este destino o atingiu mais rápido
do que imaginava. Voltando-se, o Senhor disse que lamentava muito o que aconteceu. Indignado, Nasdaq questionou se era tudo isso. Frente a ele, virando-se para ele, o Senhor sugeriu que, dos 5 representantes da família, apenas ele, o mais querido, permaneceu, olhando para o Senhor. Nasdaq quis saber se todos os semideuses eram iguais. Abaixando a cabeça e voltando-se para o Senhor, Nostradamus observou que apenas a anta havia entrado em hibernação. Chispas de uma aura brilhante emanavam dos olhos do Senhor. Abaixando as mãos, ele declarou que agora não era hora de preocupar o coração. Com suspeitas infundadas, voltando-se para Nasdaq, assustado. Nasdaq disse ele apenas que apertava as mãos em um punho. Interrompendo, o Senhor pediu que ele escondesse o meu carro, dizendo que o dono do coração de dragão estava ali. Cansado, o Senhor pediu a Nasdaq que não o matasse. Mas para capturá-lo, tendo partido, Nasdaq declarou que iria agora mesmo. Ao lado do penhasco, o Senhor estava perdido em seus pensamentos, olhando ao redor do vasto local onde estava. O Senhor indagou se estava sendo observado. Notando que seu plano estava perdendo definição. Com olhar desolado, o Senhor declarou que seu fim estava próximo. Alguns sons foram ouvidos na densa floresta. Nas profundezas, grupos de magos eram visíveis. Voltando-se para Isabel tentou saber se ele estava bem. Ele, por sua vez, pediu perdão. Abaixando as mãos, Drow pediu a Ivan que fosse primeiro, com uma expressão séria. Ele disse ter algo a fazer. Indignado, eles se perguntaram o que mais estava acontecendo na floresta, de onde o estranho não conhecia a saída. Perguntando se ele coletaria grama. Cauteloso, Shu e ficou parado. A face de Drow estava em dúvida. Voltando-se para o surpreso Ivan, Shui pediu que ele avançasse. Lembrando das palavras de Drow, considerando urgente. O homem nas costas de Ivan começou a tossir. Ao se virar, Ivan se perguntou o que poderia acontecer com Drow. Quem nem mesmo vai ao banheiro? Indagando-se, ele conseguiria alcançar? Por sua vez, Drow confirmou que era assim. Abaixando as mãos, ele observou o grupo de magos. Continuaram em frente, parados atrás de uma árvore. Lúcifer observou que Drole tinha bons amigos. Desviando o olhar, ele observou que, mesmo sendo pessoas comuns, incapaz de notar sua presença. Abaixando a cabeça, Drow supôs que a garota Golem sabia de tudo e simplesmente evitou o encontro. Ao perguntar qual era o negócio de Lúcifer aqui. Voltando-se para Drole, ao seu lado, Lúcifer tentou descobrir se sua memória havia voltado. Brawl observou que era muito vago. Com o olhar vazio, ele declarou que se lembrava. Lúcifer não poderia ser confiável. Risando, Lúcifer indagou-se. Ares havia dito isso. Perguntando a Drow por que segue ela. Enrugando as mãos em punhos, Drow disse que ela o criou. Rindo, olhando para o exausto que dorme,
Lucifer tentou descobrir se sempre foi ingênuo, ou se tornara uma criança junto com a perda de memória. Drew, por sua vez, perguntou o que isso significava. Com um olhar desolado, Lucifer disse que Drew não devia confiar naquela mulher. Mas de repente, Lúcifer estava atrás dele. Depois disso, ele o agarrou pelo ombro. De repente, o rosto de Drew estava coberto de verdadeiro choque, devido a uma dor insuportável. Drew começou a gritar com um sorriso malicioso. Lúcifer pediu a ele: lembre-se do verdadeiro significado de seu nome. Flashes intensos de aura emanaram dos olhos de Drew. De repente, sentindo algo, ele congelou em uma posição, depois se curvou. Drew abaixou as mãos, inclinando a cabeça. Ele declarou não ser um senhor dos dragões. Ao relatar que era assim, Lúcifer observou que ele certamente não era um senhor dos dragões, envolvendo seus olhos em raios de aura violeta. Voltando-se para Drew, Lúcifer observou que ele não era tão medíocre. O local da luta estava coberto de mistério. Tentáculos. Segurando seu ombro, a garota tentava recuperar o fôlego. Ao olhar ao redor, ela chamou seus oponentes de vermes patéticos, dizendo que entraram na casa de outra pessoa. Sem permissão, fez uma bagunça no local. Com um sorriso irônico, a pessoa desconhecida observou que ela era fraca, dizendo que a razão era o diabo. A especialidade da Rainha dos Sonhos não era em combate. A estrangeiro, cego, pediu que ela terminasse, chamando-a de Senhora do Inferno dos Sonhos do Diabo. Com os dentes cerrados, ela pensou em quão irritada estava. Ela estava com essa situação. Vendo como os oponentes se precipitaram para atacar, em seus pensamentos, ela notou que, apesar de não lamentar nada na vida, ela nunca imaginou que morreria às mãos dos semideuses. De repente, abriu-se um portal, sob sua cabeça, horrorizada. Um dos semideuses perguntou o que era aquilo. Ao ver o céu abrir-se de repente, observando a silhueta que descia lentamente, o demigodo pensou que era um de seus companheiros, perguntando se ele havia ouvido algo do Senhor. Ela ergueu a cabeça. Willis declarou que alguém que não conseguia imaginar, havendo pousado no chão, veio. Alguém começou a caminhar em sua direção, com as mãos nos bolsos. Lucas ficou diante de Hellis ferido, colocando o dedo no nariz. O personagem principal notou o cheiro de podridão. Isso estava em todo lugar, estendendo o dedo. Lucas começou a contar os deuses, que ele chamava de vermes, perguntando quantos deles havia. Além disso, ele observou primeira vez. Ele havia visto tantos demigods. Juntaram-se, acreditando que era um campo de batalha, o que tornou óbvio, indignado. O demigodo perguntou quem era o personagem principal. Alguém na multidão sentiu o poder divino, indagando se Lucas era um deles. O personagem principal inclinou a cabeça e notou que, se olhar do outro lado, sorrindo, envolvendo seu corpo em uma corrente de aura poderosa. Ele declarou que, se livrar dos presentes aqui, então, no futuro, tudo será muito mais fácil. Entrando
na batalha. Os semideuses declararam que ele não era de sua linhagem, dizendo que este garoto pretendia lutar com eles. Gritando, a pessoa desconhecida pediu ao personagem principal para parar, dizendo seu nome, vira-se dos semideuses, perguntou se a pessoa desconhecida estava falando sobre isso. Muito afetuoso com Freya Blake, inclinando-se, a pessoa desconhecida disse que eles não tinham intenção de lutar com ele. Risando, ele revelou que se chamava Heimdall, dizendo que o Senhor o mandou acompanhar Lucas. Se ele viesse, ficaria surpreso. Tentou descobrir se Heimdall falava de escolta. Ele, por sua vez, confirmou isso. Olhando para o cansado, Lucas, Heimdall mandou que os demigods o respeitassem, como respeitariam seus parentes. Lembrando que o Senhor havia dito isso, risando, o protagonista se perguntou: o que essa insanidade toda era? Enfurecido, o demigode tentou descobrir que tipo de heresia Himmler falava sobre. Estendendo a mão, o demigode se perguntou se ele soubesse quantas vidas deles foram tiradas por Lucas, que ele chamou de desgraçado. Lembrando que eles não sentiriam alívio mesmo matando-o centenas ou milhares de vezes. Por sua vez, os personagens principais afirmaram que só se pode morrer uma vez. Risando, Heimdall pediu a Cálice que se acalmasse, dizendo-lhe que Lucas era definitivamente ninguém que eles pudessem derrotar. Apresentando-se ao personagem principal, Himmler observou que também tinha um motivo para concordar, perguntando se não era assim. Adicionando que veio aqui em busca de um vírus. Com um olhar, o personagem principal chamou os deuses de vermes. Isso deixou doente. Virando-se, Lucas mandou que Heimlad o guiasse e não tocasse em Hylis. Novamente, ele ergueu a mão. Culis tentou descobrir quem era o personagem principal. Para dar ordens, Heimlad declarou que o fariam. Indignado, Culis tentou chamar Heimlad. Ele então pediu a Lucas que o seguisse. Olhando para trás do personagem principal, Riley se perguntava o que estava fazendo. Voltando a cabeça, Lucas disse que não havia nada de errado nisso, notando que ela era amiga de Charles. Olhando para os estúpidos de Leish, os principais personagens, disse que não permitiria que seu amigo fosse espancado. Virando-se para o semideus, Lucas mencionou uma única solicitação. Voltando-se para Ryleis, que estava sentado no chão, o personagem principal disse que, se encontrar Zira, ele precisa dizer a ele para não confiar em Lúcifer. Depois disso, Lucas foi em direção aos semideuses. Irritado, Riley chamou o personagem principal de verme, notando que ele disse o que queria e saiu, vendo os restos dos tentáculos, deitado no chão. Riley se perguntava por que Lucas era tão calmo. Chamando-o de humano pequeno, preocupado, o personagem principal estava mergulhado em pensamentos. Seu olhar estava fixo no Senhor ao seu lado, colocando as mãos atrás das costas. Ele declarou estar esperando o personagem principal levantando as mãos. O Senhor disse que não gostava de inferno, devido à sua escuridão e ar estagnado, dizendo que foi por isso que ele adicionou um pouco de sensação de terra firme aqui.
perguntando se Lucas gostou da próxima. Ele apertou os dedos de repente. Uma cadeira apareceu no ar. Deitado de costas, o senhor indagou. Por que o personagem principal não deveria sentar-se indignado? Em seus pensamentos, Lucas notou que,